Fala aí galera, eu sou o T e eu sou o pó da rabiola, maluco, puta que pariu. Meus amigos, estou aqui para poder fazer mais um vídeo nesse loop infinito de gravação de vídeos. Estou aqui para poder falar um pouquinho sobre os novos suportes que foram anunciados para GNerator. Saíram novos suportes, eu não comentei quando eles saíram, mas eu vou comentar agora. Saíram novos suportes para o deck GNerator. Para quem não conhece, eu fiz um vídeo apresentando o deck de GNerator, que você pode ver nesse card aqui em cima. Eu fiz um vídeo de apresentando o deck, eu não sei se é pianista do meta, enfim. Você pode assistir lá para você entender mais ou menos o que eu penso do deck, né? E apresentar para vocês o deck, falando dos efeitos, o que tem de bom, o que não tem, tananã, tananã. Então, suponho que você já tenha um conhecimento prévio do deck, apesar de eu comentar uma coisa ou outra, mas se você não tiver, pode assistir esse vídeo aqui em cima e depois você volta para assistir esse. Porque saíram novos suportes para esse arquetipo na coleção de Photon Hypernova. Aleatoriamente saíram esse suporte para esse deck nessa coleção. E são dois suportes bons. Boas cartas. Então vamos comentar um pouquinho sobre esses suportes e saber se, apesar de serem boas, é disso que o deck precisava, porque no final das contas, suporte é isso. É disso que o deck precisava? Melhorar é óbvio que vai. Se a carta for usável, vai. Agora, o deck tem um monte de buraco. E aí se você não pega e preenche essas lacunas, esses buracos que o deck tem, o suporte, apesar de ser ok, não é tão bom. Esses suportes fazem isso? Vamos entender. Porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá! Muito bem, se você precisa com o vídeo, dar recadinho bem rápido, falar dos nossos amigos e parceiros da TC Network, né? Você pode acessar aí tcnetwork.com.br, ficar dentro da Liga Yu-Gi-Oh! Para você poder comprar as suas cartinhas. Ainda está válido, na verdade, deixa eu até olhar aqui para não saber se eu tô te enganando, né? Deixa eu acessar o site se a minha internet desgraçada carregar. Ainda está válida a promoção de você ganhar Lochart na compra acima de R$150 e você pode comprar as cartas das mais recentes coleções, né? Já está disponível pré-venda, tá? Da Mega Team, porque no BR ainda não chegou, nós somos um povo excluído do resto da Terra, então de fato ainda não chegou, mas está na pré-venda para ser lançado, para ser enviadas para vocês no começo do mês que vem. E quando tiver as cartas de fato na loja, eu também vou avisar por aqui para você poder comprar toda essa porra com 5% de desconto usando esse cupomzinho aqui, ó, TS22. Em qualquer compra que você fizer, quantas compras você fizer, você sempre pode usar esse cupom ganhando 5% de desconto na sua compra, tá? Então fica ligado, acesse tcnetwork.com.br, compre suas cartas, monte seu deck, meus amigos, e lembre-se que a diversão nos conecta. Agora a gente vai para o assunto do vídeo, let's fucking go, trocando de tela. Muito bem, então aqui nessa tela preta tá a tela do Yu-Gi-Oh! Pro aleatória aqui, né? Deixa eu trocar essa tela aqui, eu não coloquei a tela antes, foi mal. Tá aqui, beleza, tá aí, tá todo cagado, desconfigurado, mas a gente vai ler as cartas mesmo assim. Saíram um novo suporte para esse deck. Então o deck de GNerator, deixa eu diminuir essa desgraça, pelo amor de Deus, cara. Aí, agora sim, agora sim. Tá aí, então o deck de GNerator, falando bem rapidamente sobre eles, é um deck pesado, tá? Ele é um daqueles decks que tem cartas absurdas dentro do arquétipo, então tem duas frentes aí. O deck já tem uma carta absurda, que é o campo. Se você não tá ligado nas cartas, veja o meu vídeo, mas comentando rapidamente sobre as cartinhas de GNerator, né? Passando por cima do campo, que é o que eu tô falando agora no momento. Tá uma decklist genérica, tá? Enfim, inclusive é do vídeo que eu tinha feito apresentando o deck e nem mudei. É esse campo aqui, o GNerator Boss Stage. Basicamente o efeito dele é que, uma vez por turno, se cartas são adicionadas do main deck do oponente para a mão dele, exceto durante a Damage Step, então a Draw Phase conta, você pode Special Summon um GNerator e demonstra o teu deck em posição de defesa. E o próprio efeito dele triga o segundo efeito, que é se você Special Summon Monster Generator durante o turno do oponente apenas, exceto durante a Damage Step, você pode Special Summon quantos Generator tokens forem possíveis, todos com nível 4, 1500 de ataque, 1500 de defesa, em posição de ataque, mas destrua-os durante a End Phase. Basicamente esse é o efeito dele, tá? Então você coloca ele, basicamente é o One Card Play, você ativa esse campo, deixa ele lá. Ativar o campo passeio, o oponente compra uma carta, você vai dar efeito do campo e vai poder invocar um Generator do deck. E aí você triga o segundo efeito criando tokens. Por que você precisa dos tokens? Porque os monstros, eles precisam tributar monstros que você controla para poder fazer os efeitos. Os efeitos são um dos mais diversos possíveis. Mas basicamente é isso, você invoca o Generator e cria um monte de tokens. Para esses tokens serem o food para você poder
tributar para poder ativar o efeito dos teus monstros. Você tem os mais importantes, esse aqui que invoca um do deck e aumenta o ataque dos teus bichos. Esse aqui que ele tributa 2 para poder negar uma carta do oponente, é uma carta bem boa inclusive. E se o cara compra uma carta ou adiciona a carta do deck para mão, você dá efeito e ele vai ter que mandar um monstro da mão ou do campo pro cemitério, dentre outros, tá? Basicamente, de primordial é isso. E aí você tem algum outro monstro que interage aqui e ali, mas basicamente essa é a grande estratégia do deck. Tudo gira em torno do campo, porque o campo coloca os monstros no campo e os monstros precisam de food para poder tributar e interagir com o oponente. Essa é a ideia. Uma parada que o deck faz é de dar cartas pro oponente. Ele tem várias cartas que tem o efeito de dar carta pro oponente. O cara compra você faz o cara comprar uma carta. Por quê? Porque isso triga o campo. E isso triga o boyzão ali, né? O grandão de nível 9. Todos eles são nível 9, inclusive, né? Os monstrinhos de main deck. Exceto o nível 4. Enfim, basicamente essa é a do deck, tá? Então, como você pode ver, ele é pesado. Ele tem uma deficiência triste, que é a dependência absurda do campo. Isso por só não é tão ruim assim, se você conseguir fazer aquilo decentemente e conseguir contornar aquilo também de alguma forma mínima, mas ele tem algumas deficiências claras. Primeiro, os monstros são de nível altos, então, e eles não se invocam sozinhos. Eles precisam que ou o nível 4 invoque eles do deck, né? Vou colocar a tela do deck aqui na tela de novo, ou que o nível 4 invoque eles do deck, ou que o campo invoque eles do deck. Basicamente, essas são as formas que você tem de fazer isso. E aí e a outra forma que tem também é essa carta aqui, que você vai fazer Special Summon de um monstro nível 9 da tua mão, ou se você já tiver o nível 9 lá no campo, você vai poder invocar 2 outros do teu deck, tá? Então essa carta é boa pra cacete pro deck, porque coloca os monstros lá. Mas você precisa usar um número razoável deles, porque precisa ter eles no deck pra poder invocar, e você precisa buscar o campo. Pra buscar o campo, você tem algumas formas. Você tem poucas, na verdade, que é essa aqui, Terraform, só tem um, e tem essa spell, que é uma spell do deck, o que é bom. Tem a spell Boss Quest, que ela diz o seguinte: você revela um Generate da tua mão, e se fizer, adicione até 2 Spell Trap Generators com o nome diferente do deck pra tua mão, e aí você coloca o monstro revelado no fundo do teu deck, tá? Então essa carta busca o campo, busca 2 Spell Trap Generators, inclusive teria que ser boa pra cacete. Qual o problema? Você tem que mostrar as piores cartas do deck, que são os monstros Generators, exceto o nível 9. Então essa carta filtra os monstros nível 9 da tua mão, colocando de volta no deck, porque eles são horrorosos na mão, eles são mortos na tua mão. Então essa carta faz isso, pra poder buscar o campo, porque sem ele você não faz nada, tá? Precisa do campo. E essa carta busca ele, contanto que você tem uma merda dessa pra revelar. E aí você volta pro deck e busca 2 Spell Trap Generators, meu Deus, absurdo. Mas qual o problema? Também, você não tem carta pra buscar, você vai revelar, vai pegar essa aqui e essa de novo? Ou você vai pegar a Trap? Qual é o efeito da Trap? Você ativa um Generator Field Spell diretamente do teu deck ou cemitério, e o oponente compra a carta. Por quê? Porque a ideia é que na draw phase do cara, esse campo já esteja lá, pro cara comprar e você já invocar o deck e criar os tokens. Só que aí, se você não tem, você pode pegar a Trap, seta a Trap, ativa a Trap. No meu turno do cara, a Trap vai ativar direto o campo e fazer o oponente comprar uma carta. Inclusive ele toma Ash. E aí, nesse momento, na resolução, quando o campo estiver lá, o cara vai ter que comprar uma carta. Então você triga o campo, invoca o bicho, cria 4 tokens. Beleza, mas eu acho zoado, eu acho bem estranho. A gente vai pros monstros agora. O suporte é o seguinte: essa menina aqui, o nome dela é Vara, sei lá, enfim, o efeito dela é o seguinte: sai da minha frente o Yu-Gi-Oh! Pro, pra garantir que o Yu-Gi-Oh! Pro não tá na frente dessa vez. O efeito dela é o seguinte: você pode somente controlar uma delas, assim como os outros monstrinhos, né? E se esse card tá na tua mão ou cemitério, isso é bom, você pode mandar um outro Generate card da tua mão pro cemitério e Special Summon essa carta, mas bana quando ela deixar o campo. Então, se ela tá no cemitério, ou na mão, você vai poder mandar um outro Generate card, podendo ser Spell Traps também, da mão pro cemitério e invoca ela. Beleza, o que ela faz no campo? Se esse card é Special, você pode Special Summon Generate monstro da tua mão ou cemitério, exceto ela mesma. É uma carta boa, tá? Ela é uma carta boa. Então, quando você tem um monte de carta morta de Generate horrível na tua mão, descarte é a melhor coisa. Então, mas tem que se descartar de maneira produtiva. Esse é um descarte produtivo, porque você descarta e invoca ela. Ponto. Interessante, maneiro, legal. E o efeito quando é Special, ela invoca um Generate da tua mão. Isso dá utilidade pros monstros ruins da tua mão. Mas pra esse deck ser bom, e ele já tem uma carta roubada pra isso, claramente você precisava diminuir a quantidade de monstros ruins. E não ter uma carta pra fazer esses monstros ruins terem utilidade, porque você precisa continuar usando eles de várias formas, por causa da spell que busca o bicho, por exemplo. Então, complicado, né? É zoado. Mas ela dá uma utilidade e ela é boa. Invocar esse gênero da tua mão me soa estranho. Você tem que fazer umas jogadas fortes, né? Porque você vai gastar mais cartas da tua mão. Você tem uma forma diferente de conseguir colocar os monstros no campo, mas é estranho. Primeiro, o descarte não gera valor.
Porque você ter uma carta ruim e poder descartar não é uma justificativa, não é uma justificativa produtiva, né? E aí a carta tinha que ser útil no cemitério. Você pode descartar outra dela mesma, mas se você está usando ela para descartar outra dela mesma, porque no cemitério ela tem efeito, inclusive ela é a única que tem efeito no cemitério, e aí é onde você vê que falta, né? Não tem cartas úteis para você descartar. A carta que você descarta não é útil. Tem esse efeito dela que pode invocar do cemitério, então ela mesma pode se invocar o bicho do cemitério, né? Ok, é um combo, dá pra se pensar nisso. É interessante, mas não acho que é o que precisava, tá? Apesar de, obviamente, melhorar e ser boa. Ela descarta e invoca quem ela descartou. Mas, de novo, continua precisando ter o Generate na tua mão. Não só por causa da spell, mas agora por causa dela também. E aí ela invoca o bicho de volta. Tranquilo. Beleza. E geralmente você vai descartar um 9, né? Então você consegue fazer já a outra carta, que é esse cara aqui. Pra poder falar dele, a gente tem que falar do Exceed que já existe, que é esse cara aqui. Que é o meu nome dele, cara? Yomungard. É aquela serpente, né, que dá a volta lá no mundo. Quem que ela mata? É Thor, né? Eu acho que é Thor que ela mata no Ragnarok, enfim. Enfim, o efeito dela é o seguinte: você pode controlar somente uma dela por turno. Essa carta, o ataque dessa carta se torna 1000 vezes o número de materiais que tem nela. Ela é feita com 2 ou mais em monstro nível 9. Geralmente você vai fazer com 2 mesmo. E o efeito dela é Quick. Você pode taxar o material dessa carta. Cada jogador compra uma carta. Esse é o efeito. E cada jogador que comprou uma carta pra mão... Como é que é? E cada jogador que comprou atacha uma carta da mão ou campo nessa carta. Beleza, então a ideia é você dar o efeito dela, você compra uma, o oponente compra uma. E você fez ela com 2 materiais. E aí o cara é obrigado a atachar uma carta da mão dele ou do campo nessa carta. E você vai fazer a mesma coisa. Não precisa ser a carta que você comprou, tá? Pode ser outra também. Ela começou com 2.000, detachou, ficou com 1.000, agora ela tem 3.000. Tá? E o fato dela comprar a carta, se você fez ela e tem esse cara aqui do lado, a ideia é fazer ela na Extra Monster Zone, ter esse cara aqui embaixo e um monte de token. Você vai dar o efeito dele e vai tirar uma da carta da mão dele, tá? Então, ou do campo. Isso é interessante. Ok, te ajuda a combar. E a ideia é que isso snowball, né? Porque isso é um deck de snowball. Na Indie Phase os tokens morrem. Então, você reseta o jogo. Aí você precisa capitalizar de novo a vantagem. E o campo tá lá. Mas, e esse cara te ajuda, né, a fazer o cara comprar e trigar as suas coisas, enfim, inclusive ele te ajuda a trigar o campo, né, se o campo não tiver dado efeito ainda. Porém, era meio difícil fazer ela T0, né, meio complicadinho fazer ela T0, você tem que estar com a mão com um monte de carta ruim de nível 9, ou então ter essa carta, que basicamente é quase como se fosse a melhor carta do deck, se você já tá jogando. Mas entende, você já precisa jogar, senão ela só vai invocar o bicho da tua mão, que é uma merda, né, e aí a menina ajuda a contornar isso. Então se você já tá jogando, essa carta é ótima, mas você tá jogando. Voltamos pro Exceed. O Exceed diz o seguinte, que ele é feito com 2 ou mais também, monstro nível 9, você pode controlar um dele, todos os monstros que o oponente controla perdem 1000 de ataque e defesa, isso não é relevante porque ele não vai ficar no campo. Ele tem efeito Quick, você pode tributar essa carta, você pode tributar esse Exceed Special invocado, e faz special de um monstro que não seja fada, Generate Exceed, do teu extra deck, e você pode atachar cartas do campo e ou cemitério como material, pelo número de material que essa carta tinha. Essa carta é boa, ela é bem boa, porque parece idiota eu fazer ele pra fazer outro bicho, porque ele vai invocar só o único outro Exceed que existe, que é o outro, né, essa cobra que eu acabei de te mostrar. Então, é redundante. Por que eu não faço a cobra direto? Porque esse bicho interage com o oponente, porque ele vai atachar cartas do campo e o cemitério no bicho que você fizer. Então se você faz ele com... Caralho, isso aqui me deixa muito puto. Que você descaracteriza completamente a invocação de Exceed, né? É mais um Exceed que tem efeito que não detacha. Pelo amor de Deus, né? Puta que pariu. Pra que é um Exceed se não detacha? Né? Podia ser outra coisa, mas enfim. O Exceed foi feito pra isso, né? Pra você ter um número de efeitos que você pode dar. Você tem um número de balas da tua arma, digamos assim, que você pode usar pra atirar. E aí acabou os materiais, acabou o efeito do bicho. Não, hoje em dia não precisa mais, porque estamos evoluindo o jogo. Bizarro. Mas enfim, mas esse bicho é ótimo. É ótimo porque você faz ele e aí você tem 2 materiais nele. O cara coloca 2 bichos no campo, ou então ele tem um bicho no campo e um no cemitério. O cara circular efeito, bum, joga Sigma. Beleza. Efeito desse bicho. Invoca Yomungard e aí você vai atachar ela se tributou com 2 materiais nela. Então você invoca ela. Cadê? Você invoca a cobra e vai fazer o cara... vai atachar um do campo e um do cemitério nele. Se o cara tiver 2 no campo, você atacha 2. É cartas, tá? Você pode pegar Spell Traps também. Atachar cartas do campo e o cemitério pelo material. Tá, então são cartas.
Se o cara tiver um bicho e você tiver só eles pra atacar Mystic Mine. Nunca vai acontecer porque você tem 6 bichos no campo por causa do token. Inclusive o deck é horrível contra Mystic Mine. Enfim, mas ele é muito bom porque você pode tirar duas cartas do oponente do campo do cemitério e atachar na tua cobra. A cobra vai dar efeito também de atachar, ambos compram, atacham nele, enfim. E aí se tiver o bicho grandão, você já tira outra da mão dele e você começa a combar. Esse bicho é bom, tá? Então ele te dá um propósito, uma interação melhor. Porque eu sempre achei o efeito da cobra muito estranho. Muito estranho. Apesar de ser uma das coisas que você faz no deck. Você precisa fazer de fato no deck, porque é uma coisa que o deck te oferece. Mas eu sempre achei muito merda. Você ficar dando carta pro cara, eu nunca gostei disso. E aí você fazer o cara comprar uma carta e atachar uma da mão e você também. Tipo, a quantidade de cartas dele no campo e na mão não mudou. Não mudou mesmo. Ah, você vai fazer outro bicho trigar, mas caralho, que merda, né? E aí eu sempre achava muito zoado mesmo. Esse bicho te dá uma função muito melhor pra cobra e ajuda, essa carta é bem boa no deck, E como ele é um bicho de extra, ele tá se usufruindo de uma carta que já existe e ele te dá interação tirando cartas do oponente sem dar alvo. É interessante, e não manda pro cemitério a taxa dele, é bem bom. Então esse bicho é interessantinho. Agora, essa menina é boa também, engraçado, ela é boa também. O problema é, os suportes não elevam o deck de patamar. Os suportes não corrigem a deficiência dele. Tudo bem que o deck já tem uma carta absurda. É diferente do Evil Eye, que tem uma carta roubadaça. Mas o deck não tinha uma carta roubadaça. Esse deck já tem. Então você começa a entrar num limbo. Eu já vi vídeo idiota. Eu fui pesquisar aqui um bagulho. E aí tem aquele canal do maluco é Yassin, eu acho. Mano, potencial Tier 1. Aí o cara mostrou a porra de um deck merda desse aqui. Pelo amor de Deus, cara. Bizarro. Eu acho que eu tinha que fazer mais vídeos assim, inclusive, tá? Os caras enchem o saco quando eu erro uma paradinha e eu tento falar ponderadamente, analisar a parada. Mas não, eu não posso analisar não, eu tenho que ser idiota, eu tenho que falar Tier 1, Robocon, Team 6 Samurai, Thrift, todo deck é um Tier 1 potencial, potencial Tier 0, todo deck. Suporte, caralho, que merda. E eu tô aqui tentando analisar a parada, falar uma coisa com decência, mas não. Só erra, o T só erra. Ai. Enfim, o que eu acho que precisava? A gente tinha que enxugar o deck. A gente tinha que enxugar e não fazer com que você precisasse usar mais cartas grandes desses bichos aqui pra dar um propósito pra eles. Tinha que ser mais standalones. Por exemplo, o deck tem uma spell que busca outra spell. Se tivesse uma outra spell boa, não seria melhor? Pensa qual é uma das melhores cartas do deck, a Monstrosity, né? Que é essa spell Quick aqui. E se tivesse uma Monstrosity do deck? Buscável por essa Boss Quest aqui. Você tem uma Monstrosity aqui, buscável pela Boss Quest, que é uma das melhores cartas do deck que você tem que usar. E se você buscar com essa? Ia ser ótimo, não ia? Então, podia ter algo nesse sentido. O deck não faz summons no turno do oponente, e se a gente tirasse um pouco a dependência dele? Então, uma carta... Mas é aí que tá, você ia ter que melhorar a consistência do deck. Melhorar a consistência é melhorar o que ele faz, concorda? Então se você melhora a consistência, você melhora o que ele faz. O que ele faz? Os 5 tokens com esse bicho de negação. Se você pudesse colocar mais bichos pra interagir, você escolhendo qual ia ser mais interessante, né? Então, quem sabe uma spell que fizesse isso. Como que a spell poderia fazer isso? Porra, uma spell que faz isso aqui, faz. Invocar um generator do deck. É um pouco roubado pensar nesse efeito? Mas tipo assim, um deck precisa disso, né? Você invocar um bicho do deck. Quick. Invoca um bicho do deck. Quem sabe invocar um da tua mão cemitério no teu turno, mais um turno. Não, eu acho que o deck é tão ruim que dá pra fazer isso. Invocar um bicho do deck. Beleza, você invoca esse cara que vai invocar outro do deck. Ou você invoca esse cara. Ou você invoca um bicho que nega summon. Ou que bane, esse que nega summon, esse bane, né? Enfim, você escolhe. Aí você usa 3 desse, um desse, um desse, um desse. E se quiser usa uma dessa, tá ligado? Pronto, acabou. Você usa a spell. E aí você melhora ali com tech, divine, essas coisas. Apesar de eu achar que ainda, quem sabe, uma trap podia ser boa. Apesar de ter essa trap que te ajuda a interagir, porque essa trap, quem não sabe, ela diz que quando o seu oponente ativa uma carta ou efeito em resposta à ativação de um generated card ou efeito, você pode descartar uma carta e o efeito do oponente se torna: ambos os jogadores compram uma carta, tá? Então se o cara ativou o efeito de um DPE, você ativa o efeito de um generator, um efeito, pode ser o campo, tá? Pode ser o campo. Então você ativa o campo e essa trap já tá lá, por exemplo. Você ativa o campo, cara, bum, DPE pra matar ela. Então místico pra matar ela, ogre pra matar ela. Aí você pode dar efeito dessa carta. O efeito do DPE, o efeito do místico passa a ser: ambos compram uma carta, tá? E aí você já triga o efeito dele, já invoca do deck, tananana. Enfim, quem sabe uma trap, apesar de esses bichos serem bons, mas tipo assim, podia ter eles. E outra carta, que invocasse um generator do deck, teleporte. Chattelar não tem um teleporte? Esse deck tinha que ter um teleporte. Chattelar é bom, esse deck não. Então... é bom agora, né? O chat tá lembrando que ele é bom agora que as spells são buscáveis. Mas enfim, tá aí, cara. Não vou ficar me remoendo aqui não, mas tá aí. Essa carta é boa, essa carta
é bem boa, mas o deck é tão atrasado que não eleva o patamar dele. Ajuda, tá? Entenda, ele é bem melhor do que ele era, mas ele continua sendo um deck ruim, tá? Então, isso eu considero não elevar o patamar, porque ele continua sendo um deck ruim. Um deck de monstros pesados, que 100% dependente do campo, com um monte de carta redundante e pesado. E não deveria ser. Deveria ser mais leve, mais floater. O Lopt é um suporte excelente e mais deles tinham que existir. Não necessariamente com o mesmo efeito, mas com o mesmo poder de impacto que teve no deck. E é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.